Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 1 em diante até o versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 11. Isso é meio complicado para ler aqui, porque o calor no rosto embaça o óculos. Mas vamos lá. Todo mundo encontrou, gente? De posse da Bíblia aí já? Muito bem. Então vamos ler. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Oni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mágoa. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: se o Senhor dos Exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Muito bem. O título da nossa mensagem é a seguinte: uma atitude que muda uma história. Amém? A história de Ana começa de uma forma um pouco triste. Ana, ela era a primeira esposa de um homem chamado Eucana, que tinha duas esposas. Tinha a Eucana e tinha a Penina. Ana, eles eram uma família que serviam a Deus, era uma família que adoravam a Deus. Por isso Eucana, todos os anos, uma vez por ano, ele ia até Siló. Não era perto, era longe. É por isso que eles iam uma vez por ano a Siló. Porque lá eles identificavam que era o lugar de adoração a Deus. Então, como eles tinham uma vida com Deus, eles eram pessoas que acreditavam em Deus, eles eram umas pessoas que serviam a Deus, eles iam até Siló para sacrificar, para oferecer, para ofertar para Deus e para buscar de Deus aquilo que era importante e importava para a vida deles. Então, todos os anos, Eucana ia com a sua família até Siló. E lá a Bíblia diz que ele dava as porções para Penina, as porções para os seus filhos e filhas, mas para Ana, ele dava uma porção em dobro, porque ele amava aquela mulher. Só que Ana, a história de Ana era um pouco triste. Ana não podia ter filhos. E esse era o maior sonho que Ana tinha. O sonho de ser mãe. O sonho de poder conceber, gerar
e poder amamentar uma criança. Esse era o sonho que Ana tinha. Só que esse sonho, os anos foram se passando e esse sonho não estava se tornando realidade. Combinando com isso, a outra esposa de Eucana, a Penina, ela zombava de Ana, pegava no pé de Ana, ela humilhava a Ana, né? Eu acho que é por isso que não é bom ter duas mulheres, que não vai dar certo, vai dar problema, né? Então Penina irritava a Ana, provocava a Ana, humilhava. Por quê? Porque Penina tinha algo que Ana não tinha, que eram os filhos. E para eles naquela época era muito importante, ainda é importante até hoje, né? A sociedade hoje é um pouco diferente. Eu vejo algumas pessoas mais novas falando em casamento e tomando a decisão de não ter filhos. Então é uma sociedade um pouco diferente, mas ainda é importante na sociedade para muitas pessoas. O casamento significa constituir uma família. Então muitas pessoas, quando entram no matrimônio, já entram pensando nisso: quero me casar, eu quero ter filhos, quero ter um, quero ter dois, enfim, cada um dentro da sua formação. Então é importante ter filhos. Então para Ana isso era muito importante, na sociedade era muito importante, mas ela sofria, além de não ter os filhos, ela sofria com a Bíblia diz que Penina se tornou uma rival para Ana, irritava Ana, provocava Ana, e Ana ia para Siló buscar de Deus. Era como nós fazemos o projeto de vida, né? Uma vez por ano fazemos o nosso projeto de vida, colocamos no altar e fazemos um planejamento para o ano seguinte, dizendo: Senhor, me ajuda, me abençoa, porque esse ano que eu vou entrar agora, eu possa alcançar esse sonho, eu possa ver esse projeto se tornando realidade. E alguns dos nossos sonhos e projetos dependem de um milagre, depende da mão de Deus. Tem muitos projetos que nós fazemos que dependem de nós, mas alguns dependem de milagre, depende que Deus coloque a mão. Tem muitos projetos que se nós nos esforçarmos um pouquinho, a gente leva a cabo e a gente executa. Mas tem alguns projetos, irmãos, que não há possibilidade humana, só Deus mesmo para fazer. Então a gente apresenta o projeto todo ano e a gente ora, a gente busca de Deus. Então era isso que Ana fazia. Ana ia lá para o altar e ela dependia de um milagre. E ano após ano, Ana fazia o mesmo ritual. O que ela fazia no altar? Ela chorava, ela orava e chorava no altar. Ela orava porque ela acreditava em Deus. E ela chorava porque aquilo era importante para ela. Mas mesmo ela orando e chorando, não acontecia. O milagre não acontecia. Parece que Deus não estava ouvindo, parece que Deus não estava atendendo, parece que Deus não estava se movimentando para abençoar Ana. E eu fico imaginando que as últimas vezes que Ana foi para Siló, Ana talvez foi com muitas indagações no seu coração. Deus, por que tu não me abençoa? Deus, por que esse milagre não chega para mim? Deus, por que eu preciso sofrer essa perseguição, essa humilhação da minha rival? E eu não recebo. Então a Bíblia diz que um dia Ana vai e ela toma uma atitude que muda a sua história. Ana foi para o templo naquele dia, fez tudo como sempre fazia, orou a Deus e chorou. Mas em um certo momento ela se levantou. Esse se levantou aqui, irmãos, é muito importante na nossa vida. Porque às vezes os desafios, as dificuldades, as lutas, elas nos oprimem, elas nos sufocam, elas nos empurram para baixo. Tem muitos seres humanos que são sufocados, oprimidos, empurrados para baixo e não conseguem se mover. Não consegue se levantar. Então esse levantar de Ana foi muito importante. Ela estava ali orando e chorando, mas em um certo momento ela se levanta. Esse gesto de Ana, sabe o que significa, irmãos? Significa uma determinação. Significa que ela vai tomar uma atitude que vai mudar a sua história. Irmãos, tem certos momentos da nossa vida que nós temos que tomar algumas atitudes para mudar a nossa história. Às vezes a gente escreve uma história e no decorrer dessa trajetória a gente é oprimido, a gente é humilhado, a gente é perseguido.
E aí a pessoa vai se acostumando com a situação e vai se encolhendo, vai aceitando a situação e dizendo assim, acho que eu tenho que me conformar com essa oposição que eu estou vivendo. Ana, até aquele dia, talvez ela estivesse conformada, mas aquele dia ela se levantou. E ela disse assim, eu vou mudar a minha história. O que Ana fez? Ana fez um voto com Deus. O que é fazer um voto com Deus, irmãos? É assumir um compromisso com Deus. Às vezes nós nos posicionamos apenas como recebedores. A gente vem na igreja e a gente pede, Deus abençoe minha família, Deus abençoe meu emprego, Deus abençoe minhas finanças, quando estamos com algum problema de saúde, Deus abençoe minha vida física. E aí a gente se acostuma tanto com esse ritmo de igreja, esse ritmo de pede que Deus te dá, pede que Deus abençoa, e a gente se acostuma, vai pedindo, às vezes até agradece, participa de um culto de gratidão, um culto de ação de graça, e agradece, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida, mas a gente esquece de tomar uma posição e assumir compromissos com Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de supermercado, de toma lá da cá, que você joga um trocado no caixa e pega a mercadoria que você quer. Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de família. É por isso que Ele chama o seu povo de filhos. É por isso que Ele se posiciona como um pai que ama seus filhos, que cuida dos seus filhos, que educa seus filhos, que faz tudo pelos seus filhos. Mas Deus quer ser tratado dessa forma. Então, em alguns momentos da nossa vida, é necessário o quê? Um comprometimento nosso com Deus. Este é o voto de Ana. O voto que Ana faz é um voto de comprometimento com Deus. E ela diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dar esse filho para a tua obra. Esse filho vai se tornar um nazireu. Eu vou trazer ele aqui no templo e vou entregar ele aqui no templo para que ele seja educado aqui no templo e siga o sacerdócio. Esse menino, se o Senhor me der esse menino, ele não será meu, ele será seu. Esse foi o compromisso que Ana assumiu com Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho de dois tipos de voto que nós conhecemos. O voto antecipado e o voto posterior. Vamos falar primeiro o voto antecipado, que não é o voto que Ana fez. O voto antecipado é aquele que, inspirado por Deus, e todo voto, irmãos, tem que ter uma inspiração divina. Como é que eu posso ter inspiração para fazer um voto com Deus? Quem está conectado com Deus, em algum momento vai ser inspirado por Ele para algum compromisso. Vou dar um exemplo mais prático e mais simples. A pessoa começa a frequentar a igreja, começa a ouvir a palavra, começa a praticar, porque não adianta vir na igreja, ouvir a palavra e não praticar nada, né? Tem gente que vem para a igreja, fica aí um bom tempão na igreja, mas não muda nada na vida dela. Por quê? Porque ela escuta, mas não pratica. O Senhor Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que escreveu uma história sobre uma rocha, construiu uma casa sobre a rocha, né? Tem gente que vem para a igreja, participa, está ouvindo, mas não muda nada na vida dela, porque a gente fala em oração, a pessoa não ora, a gente fala em adoração, a pessoa não adora, a gente fala em compromisso com Deus, a pessoa não tem compromisso com Deus. Mas não vamos falar desse, vamos falar dos bons. A pessoa vem para a igreja, começa a conhecer Jesus, começa a ter contato com Ele, começa a buscar de Deus. E aí eu falando dessa forma, eu começo a me lembrar as primeiras vezes que eu fui na igreja. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos, porque eu, quando fui as primeiras vezes na igreja, não pense você que aconteceu algo sobrenatural na minha vida. Aconteceu, mas não assim, fisicamente, como acontece com alguns, né? Tem gente que vem para a igreja, de repente num louvor, numa palavra, a pessoa é tocada, começa a chorar, enfim, tem gente que vem para a igreja buscando um milagre, já recebe. Eu não aconteceu nada disso.
Mas acho que a segunda ou terceira vez que eu fui na igreja, teve um momento de oração. E o pastor pediu que todos os irmãos orassem. Mandou os irmãos homens ficar de um lado, as irmãs mulheres do outro, se aproximarem e orarem junto. Né? Essas orações de crente aí, que quando a gente vai no começo, a gente vai numa igreja, a gente fica apavorado, né? A gente fica assustado, começa a orar e dizer, meu Deus, precisa. Até a gente diz assim, será que Deus é surdo que precisa berrar tanto? Né? A gente não fala isso, gente? Fala, a gente fala. Então no começo eu ficava meio assustado. Mas o pastor mandou ficar ali entre os irmãos, todos os irmãos, eu fiquei ali, não sabia direito o que tinha que fazer, mas enfim, estamos ali. Alguém deu a mão para mim, e o pastor disse, comece a orar. E eu vi que todo mundo estava orando, irmão, com as mãos dadas, olhos fechados, se orando, aquela berraceira, aquele negócio. E eu não sabia bem o que fazer, né? O máximo que eu fazia era rezar. Mas naquele momento ninguém mandou rezar, mandou orar. Então eu não sabia se era fazer a minha oração, a minha reza, não. Enfim, fiquei quieto. Aí de repente o pastor disse assim no microfone, você também pode fazer uma oração, porque você também pode se considerar um filho de Deus. Irmãos, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha ouvido essa frase tão direcionada para mim. Eu disse, eu posso me considerar também um filho de Deus. Então eu vou orar. E eu comecei a orar, comecei a falar umas coisas lá que veio na cabeça, comecei a orar. Entrei naquela empolgação daqueles irmãos que estavam ali e comecei a orar. A partir daquele momento, parece que as coisas começaram a mudar na minha vida. Mudar em que sentido? Mudou o emprego, mudou a família? Não, está tudo do mesmo jeito. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a mudar. Aí um belo dia, o pastor falou no batismo. E disse assim, quem crer e for batizado, será salvo. Eu também nunca tinha ouvido isso. E eu pensei assim comigo, se a pessoa se batizar nas águas, ela é salva. Eu quero ser salvo. Então, eu quero me batizar. Eu me batizei. Amém? Então, eu assumi um compromisso de Deus. Eu fiz um voto com Deus. Certo? Então vamos lá. O que eu voto antecipado? Vocês entenderam que é uma coisa inspirada, né? Aquela coisa assim, porque eu vou lá ouvir o pastor falar em voto, eu vou fazer. Não, havia uma inspiração na minha vida em fazer esse voto de me batizar. Havia uma inspiração. Então, o voto antecipado é aquele que, inspirado por Deus, a pessoa pela fé faz algo antes de receber a bênção. O voto antecipado é fazer algo, ou oferecer algo que esteja dentro das condições e possibilidades atuais. Vou dar alguns exemplos. Voto de um jejum, por exemplo. Pastor, eu fiz um voto com Deus. Se Deus fizer tal coisa para mim, eu vou tirar um tempo de jejum. Está errado. Por quê? Porque o teu voto de jejum independe da bênção que você está pedindo. Então, se você for inspirado por Deus, você faz o voto de jejum pela fé. Você vai jejuar por algo. Mas você vai mostrar para Deus que você tem um comprometimento com Ele, independente se a bênção vai chegar ou não. Tem gente que não faz voto, tem gente que faz negócio com Deus. Sabe como é que chama isso? Chama promessa. Se Deus fizer, eu faço tal coisa. Isso não é voto. Então, o voto antecipado é sempre aquilo que está dentro da tua possibilidade atual de fazer. Você não precisa esperar a bênção chegar para você fazer. Então, por exemplo, fazer um jejum, fazer um voto de oração, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Nós temos aí 26, depende, tem dia que tem uns aí que dão uma fraquejada, né? Mas em média está dando 25, 26, 27 pessoas que às 3 horas da manhã levantam lá na sua casa e oram durante 40 minutos. Como é que eu sei? Tem um grupo de oração que a gente recebe informação dos irmãos que estão orando às 3 da manhã. Nós fizemos um voto de 40 dias. Cada um tem o seu pedido especial para Deus. Nós vamos esperar a bênção chegar para depois fazer o voto de oração. Tem alguns que estão me acompanhando também no voto de jejum de 120 dias. Nós vamos esperar
a bênção chegar para fazer o voto de oração e de jejum? Não. Pela fé, nós fazemos de forma antecipada, mostrando para Deus que nós temos um compromisso com Deus. Por exemplo, uma oferta, né? Mas a pessoa quer fazer um voto com Deus. Não, eu vou fazer um voto com Deus, pastor, eu quero dar uma oferta na igreja, quero ofertar, né? Se a tua condição atual independe do que você está buscando, independe daquela busca, você tem que fazer oferta antecipada, é um voto antecipado. Você não tem que esperar aquele recurso chegar para tu fazer oferta. Eu já vou chegar no outro voto, que é o voto de ano, tá? Então, às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Uma vez um rapaz chegou para mim na igreja e disse assim: pastor, o senhor ora por mim aí que tem um dinheiro trancado aí, se Deus abrir a porta, eu quero dar uma boa oferta para Deus. Eu falei: amém, irmão, vou orar. Aí eu orei, Deus abençoou, abriu as portas. Aí ele trouxe o envelope com míseros 20 reais dentro. Ele não precisava esperar sair dinheiro para dar oferta de 20 reais. Ele tinha emprego, ele poderia ter dado a oferta de 20 reais de forma antecipada. Então, esse voto dele foi um voto nulo, foi um voto tolo. Ele não precisava ter feito. Ele podia ter feito o voto e dizer: Senhor, está aqui uma oferta minha. Eu tenho um pedido que eu faço para Deus, e eu fiz um voto com Deus. E eu vou até abrir para vocês, que é bem simples, não tem muito segredo não. Todo mês nós temos uma reunião com o pastor e obreiros, lá em Porto Alegre. Primeiro sábado do mês nós temos que ir a Porto Alegre, é um culto, uma ceia metropolitana que chama. E eu fiz o voto com Deus que toda ceia metropolitana eu levo uma oferta de 20 reais. E eu tenho um propósito para isso. Mas eu não estou esperando a bênção chegar para depois eu começar a dar, não. Eu estou cumprindo o meu voto. Eu levo meus 20 reais, é pouco, né, gente? Mas eu não preciso da bênção chegar para depois cumprir o voto. Foi um voto que eu fiz com Deus. Amém? Vamos lá, vou dar mais um exemplo. Batismo. Pastor, eu fiz um propósito com Deus. Se Deus me curar, eu me batizo. O batismo não é para cura, irmãos. O batismo é para salvação. Ah, eu tenho uma enfermidade? Eu encontrei Jesus, eu estou ciente do que é andar com Jesus, eu senti Jesus na minha vida, eu quero essa salvação para mim, eu vou me batizar. Pode até fazer um voto. Diz assim: Senhor, eu vou fazer um voto para o Senhor, eu vou entregar minha vida para o Senhor, mas peço que o Senhor me cure. Se batiza. Vai que Deus não te cure e você morre, pelo menos morre salvo. Amém? Agora vamos falar do voto posterior, que é o voto que Ana fez. O voto posterior se aplica a situações em que a pessoa que vota, no momento, não tem as condições de praticar. Ela não tem as condições para praticar. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. É o exemplo de Ana. Ana tinha um menino varão para entregar para Deus? Sim ou não? Não tinha. Então, o voto que ela fez dependia da resposta de Deus. Agora veja bem, esse voto não pode ser aquele voto que você pode, naquele instante, praticá-lo. É um voto de algo que você está pedindo para Deus, que pela falta dessa possibilidade você não tem como cumprir. Então Ana não tinha como dar um menino para Deus, porque ela não tinha esse menino. Então o voto dela é um voto posterior com validade, porque ela diz assim: se o Senhor me der, eu darei esse menino para o Senhor. Deixa eu dar alguns exemplos práticos, tá? Por exemplo, uma oferta. Ah, pastor, eu fiz um voto com Deus, porque eu tenho dinheiro para receber aí, e se Deus me abençoar, eu vou dar 10% desse valor que eu tenho, como dízimo, eu vou dar na igreja. O camarada tem condição de dar aquele valor? Ele não tem valor. Ele não tem aquela quantia. Como é que ele vai dar uma coisa antecipada que ele não tem? Né? Que nem esse exemplo que eu acabei de dar do rapaz. Se ele tivesse feito um voto e dito assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, aquele dinheiro que eu tenho para receber, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aí funciona. Isso aí funciona. Muita gente tem dinheiro trancado e não recebe porque não tem voto com Deus. Muita gente, às vezes, investe em alguma área da sua vida financeira e não dá certo porque ela não tem um voto com Deus. Ou se tem, não cumpre o voto que fez. Então, isso aí funciona. Então, digamos, a pessoa às vezes tem um dinheiro para receber. Ah, pastor, eu tenho uma causa na justiça, eu tenho uma herança para receber, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho um negócio para vender, seja o que for.
e não estou conseguindo, está trancado, está preso. Então eu faço um voto com Deus. Não é com a igreja, irmãos. O voto é com Deus. Eu faço um voto com Deus que se Deus me abençoar com esse valor que eu tenho para receber, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar uma oferta, eu vou dar um valor. Aí não pode ser aquela coisa que você já poderia ter dado sem receber aquele valor, não. Senão não vai ter validade, não vai ter importância. Amém? Vou dar um outro exemplo. Compromisso na obra de Deus. Por exemplo, tem gente que tem todas as possibilidades de trabalhar na obra, não trabalha, não faz nada, não quer compromisso com a igreja, não quer. Aí depois, por causa de um benefício, por causa de uma bênção, ela faz um compromisso. Se Deus me abençoar com essa bênção, aí eu vou começar a trabalhar na igreja. Sinto te informar, o teu voto está errado. Porque se você já tem as condições, não dá. Agora eu vou dar um exemplo que funciona e dá certo e Deus gosta. A pessoa trabalha e por conta do trabalho dela, ela não pode se envolver nos compromissos da igreja, mas ela tem vontade. Então ela faz um voto com Deus assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, ou lá no emprego mesmo que eu estou, ou me dando um outro emprego que eu possa trabalhar, ter a renda que eu quero ter, e me dar condição para mim estar na igreja, eu vou assumir um compromisso na igreja, ou na igreja, ou na célula, eu vou me envolver com o reino de Deus. Aí tem qualidade. Aí Deus vai ouvir a tua oração, vai abençoar. Aí Deus vai dizer: não, eu vou abençoar ele, porque eu sei que ele fez um voto verdadeiro, e ele vai cumprir esse voto. Então esse voto, Deus vai gostar e vai se alegrar. Deixa eu dar outro exemplo. Às vezes a pessoa mora numa casinha minúscula, né? Pequenininha, cabe, né? Que diz o irmão Maico, até para trocar de ideia tem que sair dentro da casa. Para mudar de ideia. Se dentro da casa não tem como mudar de ideia. Casa pequenininha. Aí a pessoa tem desejo no coração de ter uma célula na casa dela. Mas, fisicamente é impossível. E não dá. Pastor, olha, eu até queria fazer uma célula em casa, mas não dá. E eu já ouvi isso muito aqui na igreja. Mas eu fiz um voto: se Deus me abençoar com uma outra casa, seja alugado, seja comprado, depende do voto da pessoa, uma das coisas que eu quero ter na minha casa é uma célula. Tem como a pessoa cumprir o voto antes da bênção chegar? Não tem. É o voto posterior. Ela depende que Deus faça isso para que ela possa honrar o seu compromisso. Quer ver outro exemplo? A pessoa não tem carro. O sonho dela é ter um carro. Ela diz: não, vou fazer um voto com Deus. Se Deus me abençoar para mim comprar um carro, eu vou colocar esse carro à disposição da obra de Deus. Eu vou trazer um irmão da igreja, eu vou levar alguém na célula, quando tiver um evento que precisar colocar o carro à disposição, eu vou colocar. Se precisar alguma coisa, estiver dentro das minhas condições, dentro do meu tempo, eu vou colocar à disposição. Se Deus me der o carro, eu vou fazer. Então é um voto posterior. Tem como ele cumprir o voto antes? Não tem. Ele depende de que Deus abra as portas para ele. Vou dar um outro exemplo. A pessoa tem vontade de trabalhar na obra, mas ela não pode por causa de um problema físico, né? Um exemplo assim hipotético: a pessoa gosta de ser diaconisa, ser diácono, mas tem problema de coluna, não pode ficar tanto tempo em pé. Então a pessoa tem vontade: poxa vida, eu gostaria tanto de ser um diácono, mas se eu ficar em pé, minha coluna não dá, eu não aguento e tal. Então eu vou fazer um voto com Deus. Se Deus me curar, eu vou ser diácono, vou ser diaconisa. Se Deus me curar. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu conheço um pastor, hoje ele é um pastor de renome, no estado onde ele pastoreia. Ele teve um câncer de garganta e prega vocal. E o câncer estava matando ele. Ele já tinha perdido até a voz. Estava matando ele. E ele foi, quando ele viu que não tinha mais jeito, ia morrer, ele fez um voto com Deus. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor me curar desse câncer, a minha vida vai ser para a tua obra. O que vocês acham?
Deus curou ele ou não? Curou. Você sabe quantos por cento ele tem da corda vocal? Eu não vou falar assim com total precisão, porque eles contam testemunhas e a gente esquece. Mas é tipo assim, ó, menos de 20%. Nós temos 100%, né? Ele tem menos de 20% de cordas vocais. Sabe o que os médicos disseram para ele? Pela medicina é praticamente impossível você pregar mais do que 40 minutos. É impossível você pregar. É impossível. Você não tem possibilidade. Ele já pregou para nós em evento mais de 1 hora. Com intensidade. Com intensidade. Mas está ali. Mas por que Deus não curou ele completamente? Para ele nunca esquecer o voto que ele fez com Deus. Então esse é um voto que dá para fazer antecipado? Não, tem que ser posterior. Então não é promessa, irmãos, é voto. É voto. Se Deus fizer isso, eu vou fazer desse jeito. Amém, igreja? Dá para entender isso? Eu vou concluir aqui. Um voto que também muita gente às vezes pensa em fazer, ou quer fazer, ou nem sabe se pode fazer. É com relação a algum valor que ela tem para receber. Eu posso fazer? Pode fazer, irmão. Desde que você faça o voto e seja algo que realmente você só teria a possibilidade de contribuir com aquele valor depois de receber o valor. Infelizmente, esse é o voto que a maioria das pessoas quer. Pastor, ora por mim, ainda eu tenho dinheiro para receber. Se esse dinheiro entrar, eu vou dar uma oferta. Não precisa nem me falar, irmãos, que não é minha função fiscalizar, administrar a vida de ninguém. Não é o papel da igreja. O papel do pastor é orar e abençoar você, mas é o papel do pastor também de ensinar para você fazer certo. Pastor, ora por mim, que se a minha aposentadoria sair, eu fiz um voto com Deus. Além dos meus 10% de dízimo que eu tenho que dar, eu vou dar uma oferta significativa para a igreja. O dinheiro entra, cadê o voto? Não. Aí, meu irmão, a Bíblia diz que se fizeres um voto e não cumprires, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Tem um amigo meu que é pastor, e uma família procurou ele na igreja. E disse para ele assim: pastor, nós temos uma herança para receber. E essa herança está resolvida a uma casa. A casa vale tantos mil reais. E nós precisamos vender essa casa, que se vender a casa, nós vamos repartir entre o pessoal que tem direito da herança, e a nossa parte, nós queremos fazer um voto com Deus e dar um dízimo na igreja. E o pastor disse: estão cientes, estão fazendo? Estamos cientes. Então eu vou orar. E aí parece que a coisa estava muito enrolada, estava difícil de acontecer. E o pastor orou por eles e Deus botou a mão. Em pouquinho tempo saiu o negócio. Venderam a casa, desenrolou os papéis, venderam até por mais do que eles esperavam que iam vender. E aí receberam a parte deles. Se eu não me engano, não vou falar com toda certeza, mas se eu não me engano, era 80